Boa noite, senhores. Dando continuação da nossa última aula, tratando a respeito do teoria geral do crime, estamos falando sobre o conceito analítico. A gente já viu que o crime ele tem um conceito formal, tem um conceito material, e a gente está trazendo aqui agora o conceito analítico. No conceito analítico, como eu havia informado para os senhores, existem diversas teorias que tratam sobre ela. Não vamos nos aprofundar muito em relação a cada uma das teorias. O que a gente vai pesquisar é o seguinte: a teoria que a gente trabalha aqui no Brasil, nas normas brasileiras, é a teoria tripartite. Por que tripartite? Porque o conceito analítico do crime, ele traz o crime como fato típico, ilícito e culpável. Ok, só que dentro desse conceito de tripartite, existem diversas teorias que trabalham sobre ele. Existiu a teoria causalista, a teoria neoclássica, que é o neocantismo, a teoria do finalismo, que é adotada hoje pela nossa doutrina, dentre outras teorias. Eu vou estar falando com os senhores superficialmente a respeito de cada um, só para os senhores poderem entender o porquê que a gente adota o finalismo como a teoria aqui no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? A primeira teoria, que é a teoria causalista, que é de von Litz, ela basicamente trabalha o fato típico, ilícito e culpável. Qual que é a única diferença? Aqui dentro do nosso fato típico, a gente vai ter conduta, vamos ter a conduta, vamos ter o nexo, vamos ter a tipicidade, vamos ter o resultado. É tudo igualzinho. A única diferença é porque é o seguinte: essa análise da conduta antigamente, lá na época causalista, ela era uma análise objetiva. Ela não tinha nada superficial, não tinha nada subjetivo, era uma análise simplesmente objetiva. Tinha a conduta, pronto, já está dentro do nosso fato típico. Ele não fazia uma análise subjetiva a respeito dessa conduta. Quando a gente chegar lá no finalismo, os senhores vão entender por que dessa diferença. A outra diferença é porque é o seguinte: aqui na culpabilidade, a gente viu que a gente tem a imputabilidade, potencial consciente de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Aqui nesse período aqui, tínhamos apenas a nossa imputabilidade. E, ao lado da nossa imputabilidade, dentro da culpabilidade, nós tínhamos o dolo e a culpa. Vejam, o dolo e a culpa, ele era analisado dentro do pressuposto da culpabilidade. Ele não era analisado aqui no fato típico, igual a gente analisa hoje em dia com a teoria do finalismo. Ele era analisado aqui dentro. Então, essa é a principal característica da teoria causalística. Se for cair em questão para vocês na prova, provavelmente vai ser tentando confundir justamente esses termos, sobre o dolo e a culpa pertencerem ou não à culpabilidade. Essa é a principal característica. Mais à frente, tivemos a teoria neocantista. Essa teoria, ficou faltando um A bem aqui, ó. Essa teoria de Edmund Mesmer, ela também trouxe o fato típico, ilícito e culpável, como nós conhecemos. Novamente, o dolo e a culpa estava aqui na culpabilidade. Aqui, novamente, tinha imputabilidade. O dolo e a culpa permaneciam aqui. Mas ele colocou mais uma característica, que era o quê? Exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Essa exigibilidade foi a principal característica trazida pela teoria neocantista. Vejam que aqui na primeira teoria causalista, ela não tinha essa. Quando viemos aqui para neocantista, a principal coisa que teve, a principal mudança, vamos dizer assim, que teve, foi justamente acrescentar essa exigibilidade de conduta diversa dentro da culpabilidade. Vejam, dolo e a culpa continuam aqui, ó, dentro da culpabilidade. E agora vamos para a nossa teoria mais recente, que é a teoria de Wans-Welser. Vocês têm que decorar ela, porque esse nome vai ser cobrado constantemente. É a nossa teoria adotada, então constantemente a gente vai ter questões a respeito dela. A nossa teoria atual, adotada pelo nosso Código Penal, chama-se de teoria finalista. Por que teoria finalista? Hans Welser, ele trouxe o conceito que é o seguinte: todo fato típico, o fato típico ele é composto por uma conduta, um nexo, um resultado, e tudo isso tem que estar ligado ao quê? A uma tipicidade. Ou seja, a adequação desse fato à lei.
Basicamente isso. Qual foi a novidade, então, traga aqui pelo Anzesa? Simplesmente porque a nossa conduta, ela passou a agregar o dolo e a culpa. Vejam, antigamente, nas duas primeiras teorias que a gente analisou, a causalista e a neocantista, o dolo e a culpa, eles permaneciam aqui, ó, dentro da análise da culpabilidade. No finalismo, a principal diferença foi justamente essa. Tiraram a análise do dolo e a culpa e jogaram essa análise para onde? Para a nossa conduta, dentro do fato típico. Ora, quando ele fez isso, qual que foi as principais mudanças? Quando ele começou a analisar esse dolo e essa culpa dentro da conduta dele, ele trouxe justamente que essa conduta, todo mundo que faz uma conduta, seja ela uma ação ou omissão, ela é voltada para um fim. Por isso o nome da teoria é finalismo. Então, ou seja, se aquela minha conduta, seja ela dolosa ou culposa, foi direcionada para um fim específico, a gente vai ter a nossa conduta dentro da tipicidade. O que isso trouxe para nós de inovação? Eu vou trazer o exemplo do movimento reflexo. O que é o movimento reflexo? Eu vou supor que uma pessoa está lá descascando uma laranja, chega alguém por trás dela e faz um susto. Nesse susto, sem querer, no movimento reflexo, ela pega o canivete e passa na pessoa, acaba lesionando ela. E aí, ela cometeu crime ou não? Ora, teve uma conduta, teve um nexo, teve um resultado. Só que essa conduta dele, quando a gente for analisar aqui o dolo e a culpa, a gente vai analisar que essa conduta dele não foi com um fim. Ele não teve uma finalidade, ele não estava buscando aquela finalidade. Aquela conduta dele justamente foi uma ausência de conduta. O movimento reflexo, ele é basicamente isso, ele é uma ausência de conduta. Logo, não há tipicidade. Se não há tipicidade, não há crime. Outro exemplo em relação a isso é justamente, além dos movimentos reflexos, o sonambulismo. A pessoa que é sonâmbula, ela está ausente de conduta. Os fatos que ela estão cometendo ali não têm nenhuma finalidade. Então, logo, a ausência de conduta, a ausência de tipicidade não é crime. Perfeito? A principal característica em relação à teoria finalista é justamente isso. Pegou o dolo e a culpa, que antes pertenciam à análise da culpabilidade, e trouxe para a tipicidade. Perfeito? E aqui na sua culpabilidade, ela continua daquela mesma maneira, só que ela acrescentou ainda o potencial consciência da ilicitude. Então, aqui no nosso fato culpável, a gente vai ter a imputabilidade, vamos ter a exigibilidade de conduta diversa, e vamos ter agora o nosso potencial consciência da ilicitude. Feito isso, agora a gente já tem uma análise mais finalista em relação à conduta da pessoa. Se essa conduta ela é um movimento reflexo, se ela vai ser dita de um sonambulismo ou então de uma coação física irresistível, vai excluir a conduta. Excluindo a conduta, estamos excluindo o crime. Perfeito até aqui? As principais características. Se vocês aprenderem em relação a isso, essas características em relação às teorias do crime, já vai ter matado 50% das questões. A teoria causalista e a teoria neocantista, o dolo e a culpa pertenciam à culpabilidade. Teoria finalista, ao dolo e a culpa, eles começaram a compor a conduta que pertence à tipicidade. Essas são as principais mudanças. A maioria das questões que caem retratando a respeito dessas teorias é justamente trazendo essas mudanças. Perfeito até aqui? Ok, agora a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais em relação a cada um desses elementos. O fato típico, o fato ilícito e a culpabilidade. E as suas excludentes também, perfeito? Vamos lá. Pronto. Ô, irmão, foi mal. Depois a gente volta, não. Eu trouxe umas questões para cá para a gente também. No decorrer que a gente for fazendo questão, vai só surgindo um detalhezinho ou outro, a gente vai debatendo, perfeito? Tá. Dentro do primeiro. Eu já trabalhei um pouco com vocês, vocês já tem uma noção bacana do que é fato típico, ilícito e culpável, só que agora eu vou trabalhando mais a fundo cada um deles e trazendo justamente suas excludentes. Primeiro dele, a ilicitude. Eu só gostaria que vocês lembrassem e colocassem o seguinte, ó. Ilicitude mais a tipicidade, eles formam o injusto penal.
É só para os senhores saberem desse conceito aqui. A ilicitude mais a tipicidade, eles formam um injusto penal. Lembrando, a ilicitude também é tratada como antijuridicidade. Alguns autores acabam trazendo isso, acabam confundindo um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa, tá? São sinônimos. Antijuridicidade ou ilicitude. Perfeito? Se eu tenho a ilicitude mais a tipicidade, eu vou ter o injusto penal. Perfeito? Ok. Lá na ilicitude, o que é a ilicitude? É basicamente, ora, se o fato típico é a adequação daquela conduta a uma lei, o que vai tornar esse meu fato que ele não seja crime? O que vai excluir essa minha ilicitude? Se eu tiver uma ressalva. Essa ressalva, ou seja, essa excludente daquele fato ilícito, porque se você tirar a ilicitude, você não vai ter mais o injusto penal, justamente, ó, ilicitude mais tipicidade, injusto penal. Se você tem uma excludente de ilicitude, você perde esse injusto penal, logo, não há crime. As ilicitudes, ela tem dois tipos. É a ilicitude prevista na parte geral do Código Penal, que é justamente legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. E vamos ter também excludente de ilicitudes prevista na parte especial. A exemplo, o médico que comete o aborto para salvar a vida da mãe. Ora, o próprio Código Penal, naquele crime, já trouxe uma excludente de ilicitude. Ele trouxe a tipificação do crime, que é o aborto cometido por terceiro sem o consentimento da gestante, e ele trouxe uma ressalva, ele trouxe uma excludente daquela ilicitude, que é justamente o quê? Salvo se for para o médico salvar a vida da mãe. Perfeito? Essa excludente de ilicitude está prevista já na parte especial do código, já está prevista lá no crime. E essas quatro que a gente trata aqui, que também caem muito em prova, é justamente as quatro da parte geral do Código Penal. Vamos destrinchar ela uma por uma? Primeiro, legítima defesa. A legítima defesa ela tem alguns pré-requisitos. Dentre esses pré-requisitos, a gente vai ter o seguinte: o perigo deve ser atual ou iminente. O que eu quero dizer com isso? Aquele perigo que já cessou o perigo, ele não vai excluir a nossa ilicitude. Se o perigo já cessou, se a pessoa já parou com aquela agressão e posteriormente outro vem e agride ela, ela não pode mais alegar a legítima defesa. O exemplo muito comum é o quê? A gente vê direto em vídeo do pessoal, tipo, vai assaltar uma loja, algo assim do tipo, e aí o ladrão vai lá para assaltar, o rapaz saca a arma dele, dá 2 tiros, o ladrão cai no chão, a arma cai lá longe. Só que o rapaz, naquele momento, o que ele faz? Continua a disparar. O cara já estava no chão, já cessou a agressão, já não existia mais nem sequer risco de nenhuma agressão, e ele continuou a disparar. Logo, ele vai responder por excesso. Inicialmente, ele agiu corretamente, mas ele vai responder por excesso, que inclusive a gente vai verificar bem aqui, ó, o excesso extensivo. Perfeito? Então, cessou a agressão, não tem mais legítima defesa. É só enquanto tiver agressão ali. Perfeito. A legítima defesa ela pode ser próprio ou de terceiros, ou seja, pode ser contra mim mesmo ou então em relação a outra pessoa. A exemplo disso, a gente traz o caso do sniper, né? Tá lá o sequestrador com uma pessoa ali sobre sua arma, vamos dizer, né? E o sniper vem para poder estar realizando disparo contra ela. Teve alguns julgados tentando derrubar isso, mas cabe perfeitamente nisso aqui. É uma legítima defesa de terceiros. Cabe perfeitamente. E, por último, deve ser o quê? Proporcional. Tem um vídeo antigo de um cara que ele faz uns exemplos. Já vai dar uma bazucada no cara. É lindo, é legal, mas na prática isso não acontece, viu, senhores? Na prática, se você fizer isso, você vai responder lá no juiz por isso aqui, ó, é excesso. Existem 2 tipos de excesso. Quais são os excessos? O excesso intensivo e o excesso extensivo. O intensivo é basicamente o seguinte: você utilizou do meio desnecessário, desproporcional. O meio foi desproporcional. O meio foi desproporcional para aquele tipo de agressão que você estava sofrendo. E o excesso extensivo. O meio era proporcional, porém você prolongou a utilização daquela agressão ali, vamos dizer. Prolongou a agressão. Vamos lá, traz um exemplo de cada um.
Ora, o excesso intensivo é justamente esse fato. Vamos supor que eu vejo um garoto sem camisa, magro, bem, vamos dizer assim, bem fraco, vamos supor, e ele vem para cima de mim. Aí tá lá eu, sou treinado em jiu-jitsu, muay thai, armado. Vai fazer sentido você sacar minha arma para disparar ele? Vai ser o quê? Intensivo. Ah, professor, mas era um meio disponível, sim. Só que quando isso foi lá para o julgado, aqui conseguiram comprovar que eu era faixa preta em jiu-jitsu, que sabia lutar muay thai, e que o rapaz era nitidamente fraco, foi obviamente o quê? Um excesso intensivo. Eu usei de um meio desproporcional. Esse meio desproporcional, vou sim poder estar tentando pegar uma legítima defesa, porém vou responder por esse excesso. E aqui é o excesso extensivo. Você utilizou dos meios moderados naquele momento, porém, após cessar a agressão, você continuou a utilizar aqueles meios moderados. A exemplo disso que eu trouxe, rapaz, em relação à arma. Ora, o outro estava armado também, veio para assaltar ele, ele sacou a arma, deu 2 disparos, o cara caiu no chão. O que ele fez? Continuou a disparar. Nesse continuou a disparar, o meio que ele estava utilizando era proporcional. Porém, ele prolongou essa ação dele. Quando ele prolonga essa ação dele, ele responde pelo quê? O excesso extensivo. Então, essas são as duas formas de proporcionalidade. O Código Penal ele traz aqui o quê? Legítima defesa para poder fazer cessar a agressão atual ou iminente. Tem que ser atual ou iminente. Utilizando-se dos meios disponíveis, realmente, meios disponíveis, moderados. E aí, se você, porventura, utilizar um meio que não é muito moderado, você tem que provar que era o único meio que você tinha ali, era a única coisa que você tinha. Já vi um caso semelhante dessa da pessoa vir nitidamente desarmada e o outro sacar uma arma e atirar nele, mas é porque o outro cara era justamente o quê? Grande e forte. E o policial ele era um pouquinho mais raquíticozinho ali. Então, por conta disso, foi o meio necessário. Porque ele sabia que se ele fosse entrar numa luta corporal, ele iria perder. Então, naquela situação, foi o meio necessário para poder realizando a legítima defesa dele. Eu só quero que vocês entendam que é o seguinte, essa análise do fato em si, dificilmente uma questão vai trazer algo bem detalhado. O que eu quero que vocês aprendam é o seguinte, o conceito em relação a isso. Quando uma questão vier trazendo, ela vai deixar bem claro se a pessoa agiu ou não com o meio moderado ali. A questão vai deixar bem claro isso. Normalmente o que a questão vai perguntar é justamente se foi um excesso intensivo, se foi um excesso extensivo. Perfeito? Fora isso, temos a nossa legítima defesa putativa. Senhores, esse nome putativo, decorem ele também, ele vai cair demais em conceitos que a gente vai ver mais na frente. Lá na frente, a gente vai ver que existem 2 tipos de erro. O erro de proibição e o erro de tipo. O erro de proibição não é da nossa aula, mas só para vocês fazerem uma dentro aqui. Ó. Existem 2 tipos de erro. O erro de proibição e o erro de tipo. Basicamente, o nosso erro de tipo é uma representação, uma compreensão errada da realidade. Errônea. Da realidade. Vou trazer um exemplo bem prático para vocês, justamente em relação à legítima defesa. Eu estou andando no beco escuro, vejo um rapaz que nitidamente parecia que ia me assaltar, aquele o caso dos 2 caras numa moto. Quando ele chega próximo de mim, ele vai sacar a carteira dele. Só que no que ele vai sacar aqui, foi um movimento assim que, para mim, eu imaginei que ele estava tirando uma arma. Logo, se eu imaginei que ele estava tirando uma arma, eu estava o quê? Perigo iminente. O que eu fiz? Saquei minha arma antes e disparei contra ele. Só que quando eu disparei contra ele, depois que disparei contra ele, eu percebi que, na verdade, ele ia só sacar a carteira. O que aconteceu comigo naquele momento ali? Eu tive uma representação errônea da realidade. Eu não consegui perceber o que de fato estava acontecendo. Essa é uma representação errônea da realidade. Quando acontece essa representação errônea da realidade, a gente vai chamar de fato putativo. A gente vai ver isso aqui não somente em legítima defesa, mas em diversos outros casos também, estado de necessidade, discriminantes putativas, entre outros. É só para a gente poder saber exatamente o que se trata da legítima defesa putativa. É quando há uma representação errônea da realidade. Acontece muito em relação ao cara, por exemplo, estar com uma arma de brinquedo, e outra pessoa vai lá e atira nela. Ora, ela pensou que era uma arma de verdade. Ela teve uma representação errônea da realidade.
Mas e aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Se naquela análise for realmente descrito que não tinha como ele perceber que era uma arma de brinquedo, normalmente não tem, ele vai continuar sendo como legítima defesa. Essa defesa putativa, ela é aceita, ela é tranquila. E a nossa legítima defesa sucessiva. A sucessiva é justamente em relação a uma resposta da agressão. Vamos lá. Tem duas pessoas e elas começam a brigar. A primeira desferiu um soco contra a outra. A outra foi agir em quê? Legítima defesa. Só que nessa outra foi agir em legítima defesa, ela começou a agir aqui, ó, excesso extensivo. E começou a agredir ela e não parava de agredir. O que essa pessoa que estava sendo agredida fez? Retribuiu novamente. Ou seja, virou uma briga basicamente ali. Quando acontece isso, uma legítima defesa seguida da outra, tem o que a gente chama de legítima defesa sucessiva. A depender do caso, ambos vão responder. Perfeito? A respeito agora do nosso estado de necessidade. Eu tô com um negocinho agora, tenho que acostumar agora com ele. Exercício regular de direito. Senhores, alguma pergunta em relação à legítima defesa? Seja com algum exemplo, algo assim do tipo. Próxima coisa que eu vou te cobrar, Wesley, vai ser um apagador, viu? Senhores, exercício regular de direito. Perfeito. O exercício regular de direito é facilmente confundido com estrito cumprimento do dever legal, porque os dois, em tese, têm uma ressalva normativa. A diferença aqui é o quê? O exercício regular de direito, a ressalva dele é uma permissão. Vou estar trazendo um exemplo em relação ao boxeador. Quando aquele boxeador está lá no ringue e está fazendo uma luta, ele tem uma ressalva regulamentar, tem uma regulamentação para que ele possa estar fazendo justamente aquela luta. Então, se porventura o oponente dele vier a ser lesionado ali, pode ser até uma lesão grave, como é comum da gente ver, às vezes um traumatismo craniano, quebra alguma peça, etc. E aí, às vezes, ele quer processar o outro, né, por lesão corporal. Nesse caso, o lutador ele vai alegar o exercício regular de direito, pois existiu uma norma permitindo que ele fizesse aquilo. Perfeito? Qual que é a diferença entre relação ao estrito cumprimento do dever legal? Como o próprio nome já fala, é cumprir um dever legal. Existe uma determinação para que a pessoa realize aquilo. Exemplo, a pessoa que vai invadir uma casa para poder cumprir o mandado de prisão. Ora, o policial naquele momento ali, ele está invadindo uma casa, cometendo um crime, perfeito. Só que esse crime dele está acobertado pela excludente de licitude, estrito cumprimento do dever legal, porque naquele momento ele está cumprindo uma determinação legal, ele está fazendo o que a lei manda naquele exato momento. Então, a principal diferença entre exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal está justamente nessa subjetividade da lei. Um, a lei permite, o outro, a lei manda. Perfeito? E por último, vamos ter o nosso estado de necessidade. Vamos lá. O estado de necessidade, você colocou aqui, ó. Primeira coisa que eu quero que vocês se atentem em relação ao perigo. Lá em legítima defesa, a gente viu que o perigo ele pode ser iminente ou atual. E no estado de necessidade, tem que ser apenas perigo atual. Não admite o perigo iminente. O estado de necessidade não admite o perigo iminente, é somente na legítima defesa. Então, a primeira situação do estado de necessidade é justamente em relação ao nosso perigo, ele deve ser um perigo atual. Tá. Existem algumas teorias que tratam do estado de necessidade, o que eu quero que os senhores decorem aqui no nosso ordenamento jurídico, é adotada a teoria unitária. O que essa teoria unitária diz? Que é o seguinte, o bem que eu vou salvar, ele deve ser de igual valor ou maior do que o bem sacrificado. Ou, ao contrário, o bem sacrificado tem que ser de igual valor ou menor do que aquele que eu vou salvar. O que acontece com isso aqui? Se, porventura, a pessoa está num barco, ela imagina que vai acontecer alguma coisa com esse barco, um perigo iminente, ela pode atuar em estado de necessidade? Ainda não, somente perigo atual. Perfeito, está em perigo atual.
ela resolve salvar a própria vida. E para isso só tinha um colete, ela sacrificou a vida de outra pessoa. É válido? São dois bens de igual valor. É uma vida por uma vida. Se for os dois bens de igual valor, o estado de necessidade naquele momento vai ser válido. Ok. E vamos supor que ele esteja num barco pequeno, o barco está afundando, ele precisa tirar o peso de dentro desse barco. E está lá o amigo dele e 60 quilos de ouro. Ele quer salvar o ouro. O que ele faz? Empurra o amigo dele e alega estado de necessidade. Vai caber? Não. Porque o bem que ele salvou, um bem material, não é mais importante do que a vida, no caso que ele sacrificou. Logo, então, a gente adota a teoria unitária por conta disso. Deve ser sacrificado, aliás, pode ser sacrificado um bem de igual valor ou menor. Perfeito. Vamos continuar, então. Tem alguns outros pré-requisitos que devem existir em relação ao estado de necessidade. Dentre eles está o seguinte: não ter causado o perigo. Na lei está o seguinte: não causar o perigo voluntariamente. Há algumas discussões a respeito se voluntariamente poderia ser doloso ou até mesmo culposo. Permanece a ideia de que seja apenas doloso. O culposo ainda, a pessoa ainda poderia ser absolvida em relação a isso. Mas não vamos adentrar nisso. A pessoa não pode ter causado perigo. Eu vou trazer a seguinte situação. A pessoa na boate resolve provocar um incêndio de modo doloso para que acontecesse qualquer coisa lá que ele não queria nesse show. Perfeito. Provocou o incêndio de modo doloso. Ao provocar esse incêndio, ele vai tentar sair da boate e naquele momento tem uma outra mulher que estava junto com ele na porta. Por conta do estado de necessidade, o que ele faz? Empurra a mulher para dentro para ele conseguir sair pela porta. A mulher acaba sofrendo algumas lesões corporais em relação a queimaduras. Aí pergunta-se, ele pode ser acobertado pelo estado de necessidade, sendo que ele provocou o incêndio? Não. Professor, mas quando ele provocou o incêndio, ele não queria matar ninguém, ele só queria atrapalhar o show do pessoal. Não importa, ele provocou o perigo de forma dolosa. Então, quando ele provoca aquele perigo, ele está tirado desta lista de pessoas que podem se acobertar pelo estado de necessidade. Qual o outro requisito? Não ter o dever legal de enfrentar o perigo. Esse não ter o dever legal de enfrentar o perigo, o principal exemplo que a gente traz aqui é em relação ao bombeiro. Imagina que o bombeiro entra numa casa para poder salvar a pessoa e naquele momento, em vez de salvar, ele acaba sacrificando a pessoa para poder se salvar. Então, é um pré-requisito também. A pessoa não deve ter o dever legal de enfrentar aquele perigo. Sabendo desses pré-requisitos, a gente consegue estar encaixando o estado de necessidade. Perfeito? Tem um negocinho aqui agora. Então, vamos fazer umas questões só para poder ver se a gente está afiado mesmo. Primeira questão, senhores. Acerca das questões da tipicidade, licitude, culpabilidade, bem como suas respectivas excludentes, assinale a opção correta. Vamos lá. Inexigibilidade de conduta diversa e a inimputabilidade são casos de excludente de ilicitude. A gente acabou de ver a nossa excludente de ilicitude, certo? A gente viu que existem 4 na parte geral do Código Penal e existem algumas na parte especial. Essa da parte especial ela já vai vir no tipo do crime ali. O artigo, quando trouxer o crime, já vai estar trazendo talvez alguma excludente dessa ilicitude. Então, a gente viu que a inexigibilidade de conduta diversa e a inimputabilidade não pertencem à ilicitude. A inimputabilidade é excludente de quê? Só para ver se a gente está lembrando. Da culpabilidade. Perfeito. Vamos trazer para essa próxima aqui. O erro de proibição. O erro de proibição ele é causa de excludente de ilicitude. Acabei de tratar aqui as excludentes de ilicitude. Em nenhum momento eu citei erro de proibição. Então, também a gente já pode acessar essa questão. Só porque a gente trouxe ela bem aqui, eu vou relembrar. Aquela hora que eu falei do fato do erro, existem 2 tipos de erro. Erro de tipo e erro de proibição, certo? Quando a gente tratar um erro de tipo, vai excluir a tipicidade, ok? Quando eu tratar um erro de proibição, vai excluir a culpabilidade. É só para os senhores poderem lembrar, já que a gente está vendo aqui nossa questão aqui, mas lá na frente a gente vai estar destrinchando isso de melhor forma. Questão letra C. A excludente de ilicitude em caso de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Cadê o erro dessa questão? Não tem? Então segura ela aí, bora para o D.
A excludente de tipicidade em caso de estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direitos, cumprimento de dever legal. A gente já viu que o erro está aqui. Não é excludente de tipicidade, sim de ilicitude. Inexigibilidade de conduta diversa e a inimputabilidade são casos de excludente de tipicidade. Não. A inexigibilidade de conduta diversa e a inimputabilidade exclui o quê? Culpabilidade. Perfeito? Nossa alternativa, letra C. Lembrando, ilicitude é um dos elementos que compõe o crime, lá no seu conceito analítico. Se eu tiver alguma excludente da ilicitude, esse fato ele deixa de ser crime. Ele pode ser típico e ele pode ser culpável, mas ele não vai ser mais ilícito. Lembra que eu falei que a ilicitude mais a tipicidade forma o injusto penal. Se não há ilicitude, não há injusto penal, obviamente não vai ter nosso crime. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. De acordo com o Código Penal, constitui hipóteses de exclusão de antijuridicidade. O que é antijuridicidade? Ilicitude, perfeito. É por isso que eu trouxe para vocês, porque tem alguns autores que acabam trocando e a gente acaba confundindo por conta disso. De acordo com o Código Penal, constitui hipótese de exclusão de ilicitude. Vamos lá. Estrito cumprimento de dever legal? Estado de necessidade? Mas já? Foi fácil demais. Vamos para a letra B, só para poder ver. Significância da lesão e inexigibilidade de conduta diversa. Eu ainda não trouxe para os senhores, mas a insignificância da lesão, ela vai excluir a tipicidade. Lá na frente a gente também vai destrinchar um pouco mais sobre isso. Legítima defesa ativa e estrito cumprimento do dever legal. Professor, qual que é o erro nessa aqui agora? Legítima defesa é excludente de ilicitude, não é? Só que lembra que eu falei que ela é putativa? Eu acabei de trazer aqui a discriminante putativa é um erro de tipo. Erro de tipo exclui a tipicidade. Não, professor, já está me bagunçando já. Você acabou de falar para mim que a legítima defesa é excludente de ilicitude. Sim, mas na legítima defesa a pessoa tem que estar sabendo o que ela está fazendo. E lembra que a gente trouxe que no erro de tipo, as discriminantes putativas, esse nome aqui, gente, putativo, vocês não vão ver ele apenas em legítima defesa, tá? Ele vai estar em legítima defesa, estado de necessidade, discriminantes putativa. Aí a gente vai ver diversos tipos de erros, discriminantes putativas. Mas o que eu quero trazer para os senhores é o seguinte: quando há uma representação errônea da realidade, estaremos tratando de discriminantes putativa. Se é putativa, eu vou estar eliminando o fato típico, tá ok? E erro de proibição, eu excluo a culpabilidade. Tudo que for erro de tipo, exclui a tipicidade. Erro de proibição, eu excluo a culpabilidade. Lá na frente a gente vai estar destrinchando um pouquinho mais a respeito desses erros. Mas só para os senhores saberem o porquê que a letra C está errada, tá ok? Estado de necessidade, coação moral. Ora, a coação moral, ela exclui o quê? Coação moral, viu? O que ela vai excluir? A culpabilidade. Engoli um li aqui, mas tá bom. Dá para vocês entenderem. A coação moral exclui a culpabilidade. A coação física exclui a tipicidade. Então, se bem aqui, em vez do moral, tivesse o física, iria excluir o quê? A tipicidade. Olha que lindo. Por quê, professor? Coação física, eu não estou fazendo nada. Alguém pega minha mão, vai lá e coloca lá no sensor digital para poder abrir um cofre, para poder roubar um dinheiro. Eu não fiz nada. Se eu não fiz nada, teve ausência de quê? Conduta. Se não tem conduta, não tem o quê? Fato típico. Perfeito? Por isso que a coação física, ela vai excluir a tipicidade. E a coação moral, por que ela exclui a culpabilidade? Lá nos nossos elementos da culpabilidade, a gente tem o quê? Exigibilidade de conduta diversa. Se alguém liga para mim, eu estou lá no banco, ligam para mim, falam que está com minha filha sequestrada e falam que se eu não roubar o dinheiro do banco bem ali, do cofre, furtar aquele dinheiro do cofre, vão matar a minha filha, naquele momento não era exigível que eu tomasse uma atitude diferente. Logo, a falta de exigibilidade de conduta diversa, ele exclui a culpabilidade. A exigibilidade de conduta diversa é um dos elementos da culpabilidade.
Perfeito? Por isso que a coação moral exclui a culpabilidade e a coação física a tipicidade. Porque a gente tem isso aqui, a gente nunca mais erra uma questão dessa. Letra E, exercício irregular de direito e inexigibilidade de conduta diversa. A gente já viu que a inexigibilidade de conduta diversa é da culpabilidade. Tranquilo? Alternativa letra A, nosso gabarito. Vamos lá. Considere o seguinte: obediência hierárquica, estado de necessidade, exercício irregular de direito, legítima defesa. Perfeito. Dentre as causas excludentes de ilicitude, inclui-se o quê? Vamos colocar aqui uma por uma. A nossa obediência hierárquica, alguém vai lembrar o que ela exclui? Ela vai excluindo a nossa culpabilidade. Por quê, professor? Potencial consciência da ilicitude. Lembre-se, culpabilidade tem 3 elementos. Quais são? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O que a gente trouxe aqui na coação moral, naquele momento, era inexigível que ele tomasse uma atitude diferente. E na obediência hierárquica? Essa obediência hierárquica ela tem uma ressalvazinha, tá? Que é o quê? Não manifestamente ilegal. A gente está vendo um caso agora no Amazonas, né? A enfermeira, a técnica de enfermagem, que ministrou adrenalina para uma criança e a criança veio a óbito. Ela está alegando o quê? Obediência hierárquica. Só que a obediência hierárquica ela é uma ordem que não é manifestamente ilegal. Aí a briga está justamente nisso, porque alguns estão alegando que ela tinha o dever de saber que aquela quantidade de adrenalina seria fatal para a criança, e outros estão alegando que não, que ela simplesmente cumpriu ordens da médica, que era superior dela naquele momento. Perfeito? É um exemplo que eu estou trazendo aqui para a nossa aula. Mas a nossa obediência hierárquica, ela vai estar excluindo o nosso potencial consciência da ilicitude, porque a pessoa não sabia que aquilo era ilícito, e logo vai estar excluindo o quê? A nossa culpabilidade. Perfeito? Estado de necessidade exclui o quê? Estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. Exercício irregular de um direito. Excludente de? Qual que é a última? Legítima defesa. Legítima defesa está de praxe, né? Já sabe, legítima defesa é excludente de ilicitude. Logo, qual que vai ser aqui? Nossa alternativa, letra B, correto? 2, 3 e 4. Senhores, eu adoro essas questões aqui quando caem em prova, porque às vezes eu não sei tudo, mas eu sei uma ou outra, eu já saio eliminando. Olha, exemplo, obediência hierárquica. Poxa, eu sei que isso aí não é ilicitude. Então, todos que tivessem um, eu já iria anular. Ia me sobrar apenas esses aqui. Já é 50% da questão. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Ó, um menor de idade, ao passar por uma casa e perceber que uma mangueira estava repleta de frutas, resolveu invadir a propriedade no intuito de consumir algumas mangas. No momento em que estava saciando a fome, o proprietário avistou o ocorrido e, com o objetivo de proteger o seu patrimônio, efetuou disparos em direção ao rapaz, causando-lhe a morte. Nessa situação, a conduta do proprietário caracteriza o quê? Vamos lá. O moleque entra no teu quintal e começa a roubar as mangas. Está cometendo um crime? Tá ali, invasão do domicílio. A questão de ser uma manga ali, obviamente, seria um furto famélico, não ia ser crime por conta de ausência de lesividade, mas não vamos adentrar nesse mérito. Vamos pensar que é o seguinte, o menor está cometendo um crime de invasão e de furto. Vamos pensar dessa maneira, tá ok? É proporcional o outro rapaz chegar alvejando ele? Esse rapaz ele vai estar abarcado por alguma excludente? Veja, ele teve o quê? O intuito de proteger seu patrimônio. O que ele fez? Efetuou disparos em direção ao rapaz. Causou-lhe o quê? A morte. O que esse cara vai responder? O que é uma conduta atípica? A conduta que não é crime, viu? Lembra que eu trouxe o conceito de tipicidade? Uma conduta que se amolda a um crime, a uma previsão normativa, é um fato típico. Uma conduta que não se amolda a uma definição legal ali é um fato atípico.
Perfeito. Letra C, exercício regular de direito. Ele estava no exercício regular de direito naquele momento ali? Ele podia estar fazendo aquilo? Legítima defesa? O moleque não, calma. O menino estava agredindo ele de alguma maneira? Representou um perigo para ele, atual ou iminente? Não. Inexigibilidade de conduta diversa? Claro que poderia ser tomada de diversas condutas que não fosse alvejar o menino nessa situação. Então, logo ele cometeu o quê? Crime contra a pessoa. Gabarito letra A. Ó, considere. Cícero efetuou o desafio para lutar. Aceitou, desculpa. Cícero aceitou o desafio para lutar. Marcos atingiu o agressor após uma agressão finda. Lícius reagiu a uma agressão iminente. Perfeito. Presente os demais requisitos legais. A excludente da legítima defesa pode ser reconhecida em favor de... Vamos lá, ó. O Cícero, quando ele aceitou aquele desafio para lutar, qual que vai ser a excludente que vai caber para ele ali em caso de ocasionar alguma lesão? Exercício regular de direito, perfeito. Então, logo a gente já sabe que todo mundo que tiver o Cícero está errado. Por isso que eu adoro essas questões aqui, a gente já sai eliminando um monte. Perfeito. E o Marcos, ó, o que o Marcos fez? O Marcos atingiu o agressor quando? Após uma agressão finda. Ele atingiu um agressor após uma agressão. Até aqui estava perfeito. Quando colocou finda, que foi o quê? Uma agressão que já estava finalizada, ele já não está cobertado pela excludente de ilicitude. Ele já não está cobertado pela legítima defesa. A legítima defesa é uma agressão o quê? Atual ou iminente. Cessou a agressão, você já não tem mais o respaldo da legítima defesa. E o Lícius, eu acho que era Lúcius ali, o cara botou um I. Lícius reagiu a uma agressão iminente. E aí, cabe para ele a legítima defesa ou não cabe? Alternativa letra? Perfeito. Agora vamos supor que é o seguinte, vamos supor que em vez de estar perguntando legítima defesa, ele perguntasse estado de necessidade. O Lícius ainda caberia em estado de necessidade? Porque a agressão não deve ser iminente, deve ser atual. Só para vocês lembrar desse detalhezinho em relação ao iminente ou atual. Ok. Vamos para a nossa próxima questão. Rivaldo ateou fogo em seu apartamento para receber o seguro correspondente. No entanto, não conseguiu sair do imóvel pelas portas e tentou escapar pela janela, com a utilização de uma corda, juntamente com sua empregada, Nair. Ok. A corda começou a romper-se em face da resistência do perigo. Ó, perigo. Opa. Cadê o meu trem, rapaz? Perigo atual, inevitável para sua vida, Nair fez o quê? Desprender-se da corda, cair e morrer. O que permitiu que ele descesse até o solo. Tá. O que ele está trazendo para nós aqui? Ele está trazendo uma possível situação de estado de necessidade. Mas a gente sabe que tem uma pegadinha aqui, né? Qual que é a pegadinha aqui nesse caso? Quando ele fala bem aqui, ó, que ele ateou o fogo em seu apartamento para poder receber o seguro, ou seja, ele teve a vontade de botar fogo no seu apartamento, ele não vai poder cumprir um dos requisitos do estado de necessidade, que é o quê? Não ter provocado o perigo. Quando ele provocou o perigo, ele perdeu esse direito de poder estar realizando o estado de necessidade. Logo, a gente já sabe então que ele vai responder, perfeito? Então vamos lá para a questão. Toda questão que falar que ele agiu em estado de necessidade, a gente já sabe que está errada. Letra B, agiu em estado de necessidade. Está errado. Letra D, agiu em estado de necessidade. Também está errado. Vamos para a nossa A. Não agiu em estado de necessidade porque era razoável exigir-se o sacrifício de direito próprio em situação do perigo. Letra C, não agiu em estado de necessidade porque a situação foi o quê? Provocada por sua vontade. Essa vontade aqui, senhores, como eu comentei com vocês, não é especificada em lei se é uma vontade dolosa ou culposa. Permanece de que é apenas as dolosas. Porque já teve casos, vamos supor, a mesma situação, mas vamos supor que ele provocou esse incêndio de modo culposo. Ele, sem querer, acabou atirando uns fogos no seu apartamento, deixou uma vela lá, algo do tipo aconteceu. E veio acontecer a mesma situação. Como a lei ela é omissa em relação a dizer se é especificamente dolosa e culposa,
os julgamentos reiterados dizem que é apenas dolosa, mas a lei é omissa em relação a isso. A lei fala apenas o quê? Provocada por sua vontade. Perfeito? º 48. João passeava com seu filho de 3 anos em um bosque, quando um cão feroz sem coleira e desacompanhado, sem coleira e desacompanhado, tentou atacar a quem? A criança. Encontrando um tronco de madeira no chão, pegou o objeto, deu uma paulada no animal que fugiu machucado. Diante da situação hipotética, João foi denunciado. Perfeito. De acordo com o entendimento majoritário, os tribunais responda. João praticou o crime do artigo 32, que é o crime de maus tratos, por isso deve ser condenado. Letra B. João agiu em legítima defesa, devendo ser absolvido. Letra C. João não poderá ter reconhecido a legítima defesa pelo fato de que essa causa de exclusão da ilicitude não pode ser aplicada quando a injusta agressão for praticada em face de terceiro, que no caso foi contra o filho dele. Letra D. Atuou em estado de necessidade, devendo ser absorvido. Letra E. João não poderá ter reconhecido o estado de necessidade, pois como ele tinha o dever de legal de enfrentar o perigo. E aí, senhores, questãozinha fácil, analista judiciário. Letra D? E aí, B ou D? Vamos lá. Legítima, estado de necessidade, senhores. Por que não é legítima defesa? E se tivesse alguém com um cachorro utilizando o cachorro como arma? Aí seria legítima defesa. Perfeito. Você viu que a questão ela deu ênfase em trazer que o quê? Ele era sem coleira e desacompanhado. Justamente para poder não dar brechas para depois meter um recurso em relação a isso. Porque realmente é uma linha tênue. Se um cachorro está sendo atacado, a pessoa está sendo atacada por um cachorro, aquela hora que ele vai revidar ali, o que vai definir se vai ser uma legítima defesa ou um estado de necessidade é justamente se o cachorro estava atacando ele de modo aleatório ou se o cachorro estava sendo utilizado como instrumento, como arma por um terceiro. Perfeito? Pronto. Sim. Nesse caso, estado de necessidade. Por quê? Por mais que a cachorra fosse do cara e tivesse com ele ali na hora, ele não teve dolo nenhum de botar ela para te atacar. Ele não utilizou o cachorro como instrumento naquele momento. Então, ele não teve esse dolo nenhum. A cachorra foi por conta própria. Então, nesse caso, seria um estado de necessidade. Sim. Fato típico. Perfeito, senhores? Encerramos aqui algumas questões só para a gente poder trazer aqui o conceito de ilicitude. Agora a gente vai estar destrinchando um pouquinho mais a respeito do fato típico. A gente já viu que o fato típico ele tem que ter uma tipicidade, né, que é aquela previsão da lei ali, tem que ter uma conduta, um nexo e um resultado. Tá. Primeira coisa que eu quero trazer para os senhores, a questão do resultado. Se uma questão vier trazendo assim que existem crimes sem resultado, está correto. São os crimes formais, os crimes de mera conduta. Porém, se a questão vier falando que existem crimes sem resultado jurídico, aí a questão vai estar errada. Por quê? Existem dois tipos de resultado. O resultado naturalístico, que é o quê? Uma mudança ali no mundo real, que são justamente dos crimes materiais. E existe o resultado jurídico. Esse resultado jurídico é a lesão, a exposição de um bem a um perigo. Esse bem pode ser, por exemplo, a minha honra. Então, quando a pessoa me calunia, não precisa ter uma mudança fática no nosso mundo, não precisa ter uma mudança natural no nosso mundo, uma mudança material. Simplesmente o fato dele ofender a minha honra por si só já é um bem jurídico. Então, todo fato deve ter o quê? Um resultado jurídico. Agora, o resultado materialístico, nem todos vão ter. A exemplo dos crimes formais e os crimes de mera conduta. Perfeito. Já sabemos que dentro do nosso fato típico teremos a nossa conduta. Já vimos que a ação, o dolo e a culpa pertencem à conduta. E a nossa conduta ela é feita de quê? Uma ação ou omissão.
A nossa ação é simplesmente o ato de fazer alguma coisa e a nossa omissão é quando a gente deixa de fazer alguma coisa. Na aula passada eu comentei um pouquinho dos senhores como que era a questão da omissão própria e imprópria. Agora eu trouxe um artigo, um exemplo de cada um para a gente poder estar massificando o conteúdo. Perfeito? Ó, fato típico. Dentro da tipicidade temos a nossa conduta. Essa conduta pode ser um ato de fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu posso estar incorrendo em dois modelos. Omissão própria ou omissão imprópria. Também chamado de omissão por comissão. Só para os senhores terem esse conceito, que às vezes a prova ela traz isso aqui, e às vezes bagunça um pouquinho a nossa cabeça. É uma omissão por comissão. Essa comissão é uma ação, tá? Vamos trazer ela aqui devagarzinho. Vamos lá. Um exemplo da omissão própria. Como eu havia dito, a omissão própria é justamente aquela que está prevista em lei. Já tem um fato típico previsto especificamente para ela, que é uma previsão de omissão. Artigo 135, omissão de socorro. Ó, o primeiro verbo que ele traz aqui, ó, deixar de prestar assistência. Quando ele fala deixar, essa conduta de deixar é o quê? Uma conduta omissiva. A pessoa se abstém. Então, a própria lei já trouxe essa previsão omissiva. Quando a própria lei já traz essa omissão, essa previsão de deixar de fazer, é uma omissão própria. Perfeito? E na omissão imprópria, a omissão imprópria, a lei ela não trouxe de forma expressa esse verbo, deixar de fazer. Muito pelo contrário, é justamente um crime que é uma ação. A exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não coloquei nenhum aqui não. Mas é um crime que ele é uma ação. Exemplo, vou estar trazendo aqui o crime de peculato. O peculato é um crime que o quê? A pessoa vai lá e vai subtrair não, vai aceitar ali, furtar um bem da prefeitura. É um bem que simplesmente é o seguinte, você está fazendo uma ação, você não está deixando de fazer algo, você está pegando um bem e surrupiando ele. Aí vamos supor que uma pessoa tem o dever legal de evitar esse bem. A gente vai estar entrando bem aqui, ó. Ela tem um dever legal de estar evitando esse crime. Logo, se a pessoa deixa de cumprir com o seu dever legal e não faz nada para poder impedir aquela ação, que é o peculato, ela também vai responder pelo mesmo crime. Só que ela responde por isso por uma omissão imprópria. Vamos estar trazendo aqui como é que está na lei, ó. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar aquele resultado. O dever de agir e impedir vai caber a quem? Vamos lá. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ponto. Novamente, o rapaz ele é guarda de um ambiente da prefeitura. Ele tem o quê? Uma obrigação legal de estar zelando por aquele patrimônio. Só que ele está meio puto porque o prefeito não pagou o 13º dele ainda e ele vê uma pessoa furtando o patrimônio público ali. E ele tem o que? O dever legal de impedir. O que ele faz? Ele se omite. Ele fala assim, não vou fazer nada. A partir do momento em que ele se omitiu, ele vai responder por omissão. Ok. Basta saber agora se é omissão própria ou imprópria. Ora, qual que foi o crime que foi consumado ali? Foi o crime de peculato. Dependendo da situação, foi crime de furto. Mas vamos supor que você tenha sido funcionário público também tenha furtado. Peculato. Ele vai responder por qual crime? Peculato. Por que o crime de peculato? Porque ele tinha um dever legal de evitar aquele resultado. Quando aquele resultado se concretou, ele vai responder justamente por aquela tipicidade. Aquele fato típico, ele vai ser tido como uma omissão imprópria, porque ela não está prevista especificamente na lei. Ela está previsto o crime de fazer alguma coisa, que no caso é o peculato. Ele não está previsto como deixar deixar de guardar aquele objeto, deixar de fazer a vigilância. Ele é um crime que é um ato de fazer alguma coisa. A letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A exemplo da pessoa que trabalha na sua casa e ela tem um filho e sai e deixa o filho com você. Não precisa ser um modo de assumir a responsabilidade de maneira expressa, você não precisa assinar um contrato, nada do tipo. É uma maneira tácita de assumir aquela responsabilidade. Quando você assumiu aquela responsabilidade, se acontecer alguma coisa com essa criança e você não fez nada para poder evitar, você podia e devia agir, você não fez nada, você vai responder. Um exemplo disso, a criança sai correndo no meio da rua, uma criança de 5 anos, e a outra olha e fala assim,
não é meu filho, e deixa a criança. E lá na frente a criança acaba sendo atropelada. Ora, ela assumiu a responsabilidade de forma tácita ali, quando a pessoa deixou a criança com ela assumiu aquela responsabilidade de cuidar da criança. Ela podia ter agido, quando a criança saiu correndo, ela podia muito bem ter pegado da mão dela. Ela deveria ter agido e não agiu. Logo, se a criança, porventura, viesse atropelada e vinha a óbito, ela vai responder pelo homicídio. Perfeito? E a nossa última aqui, que é requisito. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui é um outro tópicozinho, viu? Ficou meio emendado aí. Com seu comportamento anterior, criou o resultado da ocorrência do resultado. Criou o risco da ocorrência do resultado. Trazendo exemplo em relação, por exemplo, a pessoa que incendiou lá a boate, colocou fogo, beleza. Naquele momento ela estava fugindo da boate e ela viu uma pessoa que estava desamparada naquele momento e ela podia agir sem colocar-se em risco, deveria ter agido, porém se omitiu e foi embora. Logo ela vai responder também pelo homicídio. É justamente o caso da Boate Kiss, porque a pessoa deveria ter tomado as medidas cautelares ali de poder evitar aquele resultado. Não tomou, por isso que ela está respondendo hoje por homicídio. Ela não responde por omissão de cautela ou por uma ilicitude administrativa porque não colocou o extintor. Não, ela está respondendo de modo penal. Ela está respondendo por homicídio, por uma omissão imprópria. Perfeito? Outro caso muito comum também é o caso da mãe que descobre que o padrasto está abusando da filha. Ela deveria agir, poderia, mas não faz. Ora, ela tem o quê? Ela tem a responsabilidade. Na verdade, ela tem uma lei, tem uma obrigação de proteção daquela criança. Quando ela se omite de fazer alguma coisa, ela vai responder pelo mesmo crime, o crime de estupro de vulnerável. E veja, ela não está respondendo por um tipo específico de uma omissão. Deixar de denunciar vítimas de estupro de vulnerável. Não existe esse tipo penal. Deixar de denunciar um estupro de vulnerável. Não existe esse tipo penal. Se existisse, ela perderia omissão própria, mas não existe. Então ela vai responder pelo quê? Estupro de vulnerável. E esse modo dela responder é porque foi uma omissão imprópria. Perfeito? Questão dos movimentos involuntários, eu tinha comentado anteriormente com os senhores, é um modo de excluir a tipicidade. Exclusão da nossa tipicidade. Quais são os movimentos involuntários? Atos reflexos, sonambulismo. Coação física ela não entraria aqui não, mas é um modo de exclusão da tipicidade. Perfeito? Só para a gente poder matar o nosso fato típico. Vamos continuar. Senhores, alguma dúvida em relação à omissão própria ou omissão imprópria? Realmente é um pouquinho chatinha, tá bom? Quando os senhores verem esse termo aqui, omissão por comissão, é a mesma coisa que omissão imprópria, tá? Porque às vezes realmente bagunça um pouquinho a nossa cabeça. Relação de causalidade. Tá, vamos lá. Artigo 13, ó. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ponto. Senhores, dentro da tipicidade, a gente tem o que a gente chama de nexo de causalidade. Ok. Quem é que vai definir o que foi ou não causa para aquele resultado? Se minha conduta foi de fato uma causa ou não para que aquele resultado viesse a acontecer. Então, por conta disso, existem diversas teorias que tratam dela. As duas que os senhores precisam saber. Teoria equivalência dos acidentes causais, também é chamada de conditio qua non. Meu latim não é muito bom, mas o som de T tem som de C, condicionar com. Significa dizer que é o seguinte, o resultado ele é dado a toda a causa que foi responsável por aquilo. Perfeito. Até então, tranquilo. Mas por que seria um problema essa teoria para nós? Tem um problema do regresso ao infinito. Vou trazer um exemplo. A gente costuma ver nos filmes
O cara que viaja no tempo para poder impedir um homicídio. E para poder impedir esse homicídio, ele vai lá e mata o pai do assassino. Ora, se fosse em relação a essa teoria aqui, em que causa é tudo aquilo que deu, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ora, se eu não tiver o pai da criança, eu não vou ter o assassino. Se eu não tiver o assassino, o crime não ocorreu. Perfeito? Só que isso chama-se de regresso ao infinito. E isso é um problema, obviamente. Então a gente não poderia ter esse regresso ao infinito. Vou trazer um outro exemplo comum. O cara que me vende uma arma legal e eu utilizo essa arma para poder matar alguém. Aí a vítima, a família da vítima, vai lá e fala: a culpa é dessas empresas de armas que venderam armas. Esse rapaz também deve responder porque ele vendeu a arma para ele. Se ele não tivesse vendido a arma, não teria acontecido o crime. Se for analisar simplesmente por essa teoria, se eu suprimir essa venda da arma, realmente não teria acontecido esse crime. Só que para poder evitar esse regresso ao infinito, existe uma outra teoria, chamada teoria da imputação objetiva. O que essa teoria quer dizer para nós? Ele deve criar ou aumentar o risco. Ele não pode... O fato dele... Vou colocar o seguinte. O fato... socialmente, não pode ser imputado como crime. O que é o fato de agir socialmente? É justamente o fato do vendedor legal me vender uma arma legal. É um fato que é comum, está dentro da sociedade, é um fato socialmente aceito. Agora, se eu chego em alguma pessoa e falo para ela que eu quero uma arma de numeração raspada para poder efetuar um crime, e essa pessoa me entrega essa arma, ela está sendo logo ela está sendo partícipe desse crime, também vai responder. Mas se ela estiver fazendo uma ação, uma venda ali comum que seja socialmente aceita, ele não pode ser imputado esse resultado. Então a imputação objetiva é justamente uma teoria para poder segurar esse regresso ao infinito. Ora, relação de causalidade, duas teorias que são importantes. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Problema, regresso ao infinito. Solução, trouxeram a imputação objetiva. Justamente para poder colocar como causa somente quem criou ou aumentou o risco. E você não pode colocar como causa a pessoa que está fazendo atos socialmente aceitos. Vou colocar um outro exemplo. Pessoa chega na farmácia e fala: eu quero comprar um chumbinho. O vendedor farmacêutico, ele não tem aquela necessidade de falar assim: não vou vender chumbinho para você porque eu acho que vai matar alguém. Obviamente, se ele quiser vender, ele não vende. Mas se ele vender, ele não pode ser colocado como também responsável pela prática de um crime de homicídio ou do suicídio, a não ser que ele soubesse e quisesse contribuir para isso. Novamente, a pessoa chega no farmacêutico e fala: sua esposa está me traindo com meu marido. Eu quero matar os dois com chubinho. Aí ele pega e fala: não, está aqui o chubinho, vou te vender. Aí lá na frente acontece o fato. Nesse caso, sim, ele vai ser colocado como causa do crime, porque ele sabia da vontade. Logo, ele aumentou o risco. Já existia o risco, ele aumentou o risco. Existe uma outra ressalva também em relação a essa teoria. Eu vou supor que é o seguinte: eu estou andando na rua, paralela, com a minha esposa, e vem um carro na contramão. Naquele momento, o carro ia bater nela. O que eu fiz? Empurrei ela com tudo para a calçada, para evitar do carro bater nela. Quando eu fiz aquilo, que ela caiu na calçada, o que aconteceu? Ela quebrou o braço. Ficou meio puta comigo, quis me denunciar por lesão corporal. O que acontece? Eu criei o risco. Não, o risco já existia, que foi o carro vindo. Eu aumentei esse risco. Não, eu tentei diminuí-lo. Ali eu sofri uma lesão, de qualquer maneira. O que eu fiz? Eu diminuí o risco. Isso é um dos exemplos para que serve a teoria da imputação objetiva. Ela serve justamente para poder segurar esse regresso ao infinito. Ela serve justamente para poder imputar uma prática de um crime somente a quem criou ou aumentou esse risco. Se a pessoa não fez nada disso, eu não posso imputar esse fato a ela. Um outro exemplo também é: a pessoa vende uma arma pensando o seguinte: utiliza essa arma para poder matar o outro. Ela quer ser o quê? Um partícipe do crime. Perfeito. Só que a outra pessoa
deixou de utilizar aquela arma e acabou utilizando-se de uma faca. Pergunta: esse ato da pessoa que vendeu a arma para ela nesse intuito, ela vai poder ser imputado? Não, porque houve um rompimento do nexo. Ela não aumentou mais, ela não criou e nem aumentou mais o risco a partir do momento que a pessoa não utilizou aquele objeto dela. Logo, ela não vai responder por aquele crime. Perfeito? Então, principais características em relação da causalidade. Nossa teoria adotada: teoria da equivalência dos antecedentes causais. Problema dela: regresso ao infinito. Para poder solucionar, existe a teoria da imputação objetiva, em que a pessoa só pode ser imputada aquele crime se ela pelo menos criou ou aumentou aquele risco. Perfeito? Sabendo disso, senhores, agora vamos tratar de uma partezinha que é maravilhosa. Um pouquinho chata, mas é maravilhosa. Depois que vocês aprenderem isso aqui, vocês vão embora. Chama-se de concausas. Pronto. Você criou a situação, você aumentou o risco. Ah, mas você tinha arma. Mas quando você teve a arma, você não tinha dolo nenhum de emprestar essa arma para ele poder fazer aquilo. Exato. O máximo que você responderia seria o quê? Omissão de cautela. Mas em relação ao crime, não existe nexo nenhum. Agora, se os dois discutem, ele te conta o caso, você fala o seguinte: vá lá em casa, busca minha arma, tá lá em cima, assim, assim, assado. Aí sim, agora você é partícipe, você teve o dolo, entendeu? Então você aumentou aquele risco. Já existia o risco que ele estava querendo fazer aquilo e você aumentou aquilo. Então, a partir do momento que você aumentou aquele risco, você também vai responder pelo crime. Senhores, vamos trabalhar agora em relação às nossas concausas. Deixa eu ver que horas são. Quer dar uma pausinha agora? Daí a gente entra nessas concausinhas que são um pouquinho bem puxadas, beleza?